vamos dizer, instrutores, né, professores, muito obrigado. Também aqui é uma honra, né, estar num curso dando aula com o professor Arango aqui, né, do lado, né, nosso parceiro aí de curso, né, do lado. Então, sempre é bom estar do lado do professor Arango, o professor Bonato, tá aqui. Tem ali o Lucas, que foi meu co-orientado, né, Lucas, mestrado mesmo aqui da elétrica. E eu sou formado em engenharia elétrica também. Não sei se você sabia, mano, já, né? Mas também formei em economia. Eu costumo brincar porque na época não tinha mulher na engenharia elétrica. E eu fui procurar, não no curso de economia, eu fui procurar as meninas lá no curso de economia à noite. Né? Mas acabei casando com uma que não era da economia, não tem nada a ver com economia, aliás, ela. Mas eu sempre gostei de economia, e quando eu saí da economia, formei nas duas juntas, na engenharia elétrica e na economia, e quis fazer engenharia econômica. E achei um curso de engenharia econômica em Florianópolis. Nós tínhamos lá o mestrado em engenharia de produção, que tinha uma sub-área lá de engenharia econômica, economia da engenharia. E eu comecei a trabalhar com aquilo, sempre gostando. O que é economia da engenharia? É a avaliação de investimentos, de engenharia econômica, com dados da engenharia, você avaliar investimentos. Tá? Custos tem a ver com a economia da engenharia. Toda a parte de finanças corporativas, mas mais ligado às questões, tá, de cálculos que tem a ver com engenharia, parte estatística, e nós vamos ver um pouco disso aqui hoje, né? Então, a minha formação foi em engenharia elétrica, economia e engenharia de produção, mas aí depois eu resolvi mudar um pouquinho, fui para o lado de finanças mesmo, sabe? Aí tinha um curso de administração financeira, um doutorado em administração no Brasil, muito difícil. Quase nós não temos doutorado, não tínhamos, né, doutorado em administração quando eu fiz, principalmente administração financeira. E eu só achei o doutorado de administração financeira razoável na FGV, em São Paulo. Eu acabei fazendo lá o doutorado na área de finanças, tá? Sempre, mas pegando problemas de engenharia para resolver, tá? Considerando ali que os conceitos eram mais do lado de finanças. Então eu tive uma outra visão interessante, que é o lado do administrador financeiro. A gente costuma dizer assim, as técnicas, elas são da engenharia, a parte de administração não é técnica, né? Não é não, nós temos muitas técnicas na área de administração, tá? Principalmente na área de administração financeira. Hoje mesmo a gente vai ver aqui que a gente tem algumas técnicas bastante interessantes, tá? E eu sempre faço assim, quando eu não conheço a turma, eu começo do zero, um pouquinho rapidinho, do zero, tá? Porque vocês já viram alguns critérios que eu vou mostrar aqui, mas eu vou começar do zero mesmo, para a gente poder ir para onde eu quero. Eu vou levar uns 10 minutos para apresentar os critérios de decisão bem rápidos, só para a gente refrescar um pouco a memória, usando ali o Excel rapidamente, para poder entrar então em dois problemas do setor elétrico, um da área de transmissão e distribuição, tá? Que é um problema da CEMIG, tá? E um outro problema que é um problema da Enersul, que é de geração termoelétrica, tá? Para a gente poder fazer uma análise hoje aqui. E vou deixar tudo preparado com análise de risco nesses investimentos, porque semana que vem o Giancarlo, que é meu orientado de mestrado até daqui a 2 semanas, depois vai passar a ser orientado de doutorado, tá? Já está mais ou menos entrando já para o doutorado. E o Giancarlo ele vai apresentar a dissertação dele, mas não é só a dissertação, não. Ele fez um estudo muito grande sobre as FERs, as fontes de energia renovável, de maneira geral. Então ele vai apresentar esse estudo, que ficou muito interessante o estudo que ele fez, e vai apresentar um caso especial de avaliação, de gestão de risco, tá? Na área de eólica no Brasil. Também tem um caso simplesinho para resolver da área de solar, tá ok? Então, é essa a ideia. Então, eu pus do zero, quer ver? É zero mesmo. Nós temos critérios como, vou passar rapidinho, tá? Como payback, valor do negócio, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Os mais conhecidos, tá, são esses. Aliás, todos são muito conhecidos. Payback, VPL, TR. O valor do negócio é um passo para chegar no VPL, mas é um passo importante.
Tá? Esses métodos são exatos e o método payback tem os seus problemas. Eu não vou falar muito sobre esses problemas não. Para a gente poder entender rapidamente esses métodos, esse aqui é um túnel, isso aí saiu na Folha de São Paulo há quase 20 anos atrás, que é um túnel que iria passar sobre, ali entre Santos e Guarujá. Já pensaram depois numa ponte, agora estão num outro túnel, tem um projeto novo agora para entrar, não é mais 155 milhões de reais, agora é alguma coisa de alguns bilhões, tá certo? Aumentou um pouco o valor, né? Mas eu acho que não vai sair tão cedo com a crise que a gente está, esse túnel de Santos e Guarujá. Mas saiu na Folha de São Paulo, essa figurinha aqui, tá? E dizendo, olha, o período de concessão vai ser 50 anos, a taxa da prefeitura e da Codesp vai ser de 15%, o movimento anual de carros, de veículos vai ser de 4,69 milhões, o pedágio era R$ 4,50 na época por veículo. Tá? Pela estimativa da Codesp, o vencedor da concorrência terá o retorno de investimento em menos do que 9 anos. Tá? Na virada do século, entre aspas, aqui, já teremos o túnel. Estava em 97, a virada do século foi ali em 2001, tá? E já teremos na firma Marcelo Azevedo, 35 anos, tá? Novinho, presidente da Codesp. Tá? Poxa, uma vez me interessou, eu peguei essa reportagem do jornal e joguei. E fui analisar por que ele chegou que era 9 anos. Eu peguei 4,69 milhões a R$ 4,50 cada veículo e vezes 0,85, tirando 15% da Codesp, deu 18 milhões de reais por ano. O investimento de 155 milhões, saquei, já sei de onde que ele tirou os 9 anos. Ele pegou 155, dividiu por 18 e achou 8,6 anos, ou seja, quase 9 anos já terá retornado o investimento, tá certo? E uma concessão de 50 anos, 9 anos, então era para ser viável, já era para a gente estar com um túnel lá. Mas na hora que eles abriram lá para a concorrência não apareceu ninguém se interessou em fazer o túnel, igual o trem-bala. Você sabe que o trem-bala eles abriram, no trem-bala não apareceu ninguém para propor algo, porque também não era rentável, porque quando é rentável vai aparecer alguém que tem esse interesse, tá? Muito bem. Esse método ele é errado, porque ele não está considerando o valor do dinheiro no tempo, e a gente vai ter que considerar. Quanto maior o risco da empresa, maior vai ser a taxa de descontos que eu vou utilizar para descontar esse fluxo de caixa. Então eu queria passar daqui, vou mostrar porque ele é errado daqui a pouco, tá certo? Rapidamente, tá? Mas o erro dele está que ele não considera o custo de capital, porque uma empresa quando vai investir num projeto, aqui investir em máquinas, equipamentos, veículos, terrenos, construções, estoques, etc., ela depende do custo do seu dinheiro emprestado, que ela paga por isso. Estou imaginando até alto aqui, mas aqui um slide antigo, 16%, e também tem que pagar o seu capital próprio de alguma forma, mas de acordo com o risco que o investidor vê a empresa. Quanto mais alto é o risco da empresa, mais ela vai ter que pagar. Tem modelos que dizem qual que é a taxa de descontos que deve ser utilizada aqui. E aqui já começa a entrar o risco na avaliação de investimentos. Quanto maior o risco dos negócios da empresa, maior é essa taxa que o investidor exige da empresa. E por isso, o custo médio ponderado de capital, que a gente chama de WACC, tá certo? Não é o Paulo WACC, não. O WACC é o WACC. É de 18% ao ano, por exemplo, tá? Os projetos da empresa só serão viáveis se os investimentos tiverem uma rentabilidade superior a esse 18%. Por quê? Olha, porque a empresa vai investir em projetos que dê uma rentabilidade para poder pagar o que os acionistas querem. Se ela investe em projetos que dá menos que 18%, esses projetos não vão conseguir remunerar o acionista, ele vai ficar chateado, vai querer vender as ações, o valor das ações vai cair e os proprietários vão ter um valor menor em mãos, tá certo? Então esse é um problema sério. Então, aí sim eu vou começar a usar agora a TMA para os outros métodos. E é muito usado essa taxa de mínima, o SWACC que está aqui, para se colocar nos métodos para encontrar o que a gente chama de valor de um negócio. Na verdade, todos os negócios deveriam ser avaliados
tá certo? Pelo seu fluxo de caixa futuro. Olha, eu vou comprar um terreno para estacionamento ali no centro. Tá? Até vi que uma pessoa comprou um terreno da prefeitura agora, tá? Até um amigo nosso, o Luiz, comprou um terreno da prefeitura no centro para fazer estacionamento. Tá? Olha, é o terreno que é o valor? Não, é o fluxo de caixa que ele está comprando. Qual é o valor de negócio? Na verdade, eu estou comprando um fluxo de caixa quando eu compro um negócio. E qual é o valor que eu pagaria por esse fluxo de caixa? O valor máximo que eu pagaria é o valor presente desse fluxo de caixa aqui. Tá? Então, o meu valor do meu negócio, o máximo que eu pagaria seria o valor presente desse fluxo de caixa a uma taxa de descontos que seja referente ao risco desse negócio. Tá certo? Então, a ideia do valor do negócio era muito interessante, porque eu estou comprando, se eu pagar mais do que vale o negócio, eu vou ter um VPL negativo. Se eu pagar menos do que vale o negócio, eu vou ter um VPL positivo, mas quem está me vendendo não vai querer vender por um valor menor do que vale o negócio. E de maneira geral, no mundo inteiro, a avaliação de negócios é feita calculando o valor presente dos fluxos de caixas futuros. Não tão simples assim, porque para projetar esses fluxos, pode acontecer que os fluxos vão para cima, para baixo, isso a gente vai ver daqui a pouco. Tá certo? Eu tenho riscos nos meus fluxos de caixa. Tá certo? Também eu tenho que estimar muito bem a taxa, porque a taxa de descontos para achar o valor do negócio é o calcanhar de Aquiles da avaliação de negócio. Se eu errar na taxa, eu vou errar no valor do negócio, porque é muito sensível o valor do negócio ao valor da taxa. Então eu peguei um exemplo aqui de um hotel em Campos do Jordão, por exemplo, que eu achei muito interessante, porque um pessoal do Banco do Brasil me procurou há um tempo atrás, vieram fazer curso aqui, eu acho que eu vou ficar parado aqui por causa da câmera. Então eu fico andando, eu tenho que ficar com a câmera ali. Mas o pessoal do Banco do Brasil, num curso, me procurou e disse: professor, alguma coisa errada aconteceu numa avaliação nossa em Campos do Jordão. Eles são de Brasília, esse pessoal, tá? Eu dava muito curso aqui na FUPAI e ainda dou para um pessoal que vem do Banco do Brasil. Sabe para quê? Eles querem esse curso porque eles querem fazer avaliação de negócios, porque eles não estavam mais concordando com o tipo de avaliação que eles estavam fazendo. Então eles chegaram e falaram: professor, nós vamos usar um hotel lá em Campos do Jordão, não é no centro não, fica longe, fica ali, tem uma vista muito bonita, mas fica próximo não fica muito próximo do centro não, fica próximo de Campos do Jordão. E é um hotel, fazenda, cheio de chalés, tal, tem lá um local onde o pessoal joga lá o seu baralho, e tem também um restaurante, uma comida muito boa, e eles estavam querendo um financiamento do Banco do Brasil. E nós fomos lá avaliar o negócio deles para saber se poderíamos aceitar o negócio deles como garantia do financiamento. Tá? Aí realmente eles foram lá para avaliar e analisaram, quanto que vale um alqueire na região, que eram 2 alqueires lá fazendo. Foi vendido ali por 25 mil reais o alqueire. É um local meio assim de pirambeira, que é bom para o hotel, mas para terreno às vezes pode ser ruim. Então eles viram 25 mil, 2 vezes 25 mil, 100 mil. Eram 2.500 metros quadrados a R$1.000 já depreciados, 2 milhões e 500 mil reais das construções. Mais o mobiliário e tal, equipamentos de cozinha, etc., utensílios, 600 mil avaliado, 3 milhões e 150 mil reais do hotel. Somaram tudo que tinha no hotel, tijolos, telhas, etc., tal, defeitorias, tudo, deu 3 milhões. O dono falou: vocês avaliaram o meu hotel por 3 milhões e 150? Eu recebi uma oferta de 5 milhões agora, meu hotel vale mais que isso. Eles falaram: não, avaliamos certo. O terreno, a construção civil, nós fizemos dentro do padrão, seu hotel vale tanto. Ele falou: poxa, então eu não quero financiamento do Banco do Brasil, vocês estão avaliando pouco o meu hotel. Tá? Aí o pessoal do Banco do Brasil, num curso de engenharia econômica aqui, eles me deram os dados do hotel. Tá? Eu disse para eles: então vamos ver qual que é a frequência do hotel, tá? Qual é a utilização do hotel, o valor das diárias, qual um custo estimado. Eles tinham todos os dados lá do hotel e nós levantamos um fluxo de caixa do hotel, que são as receitas das diárias, menos custos, despesas, impostos, durante um determinado período de tempo, com dados do passado, inclusive, fazendo uma projeção para o futuro. É um hotel que estava indo muito bem, por isso que ele queria um financiamento para poder crescer, inclusive. E a hora que a gente trouxe para a data zero,
todos esses valores líquidos, e numa forma pessimista, inclusive, nós encontramos um valor de 8 milhões de reais. Eu falei, poxa, até eu, se eu tivesse 5 milhões de reais, eu comprava esse hotel que na data zero vale 8 milhões de reais. Eu ganharia um VPL, um valor presente líquido, de 3 milhões. Então, é bom. Tá? Então, o valor do negócio acaba sendo um método, sim, de avaliação. Porque se eu souber o valor do negócio, e para investir, vamos supor que para investir eu consigo investir 3 milhões e 150 mil reais. Eu vou ter um VPL de 8 milhões menos 3 milhões e 150 mil, foi o que o dono teve. Tá? Agora, por que tem essa diferença, esse goodwill, esse adicional no valor? Por que o fluxo de caixa descontado para a data zero de um valor de 8 milhões quando o valor do hotel era 3 milhões e 150 mil? Porque aqui tem uma sinergia de coisas funcionando, tem uma vista bonita que não está considerada aqui, tem uma comida boa, tá certo? Que está sendo servida, tem um bom serviço, tem bons funcionários, né? Tem uma cama confortável, que não dá para medir em coisas, mas dá para medir no fluxo, porque se isso tudo chama a gente para pagar uma diária, é porque esse hotel consegue elaborar um fluxo de caixa que na data zero me dá 8 milhões. E quando eu comprar, eu posso até comprar esse hotel e nunca ir lá ver ele. Se eu deixar o cara que está gerenciando lá, bem gerenciado, por exemplo, com a mesma cozinheira, com a mesma vista, não deixar crescer mato na frente, o fluxo de caixa é capaz de ficar esse e o valor dele vai ser 8 milhões mesmo. Então eu pagaria até 8 milhões por esse hotel. Faria um investimento de até 8 milhões. E de fato alguém já tinha oferecido para ele pagar 5 milhões de reais por esse hotel. Tá? Então a ideia do valor do negócio ela vai ser importante para a gente aqui, para a gente entender o risco dos negócios. Tá? É claro que se o negócio é muito arriscado, um projeto de alta tecnologia, com produtos novos, aqui a taxa de desconto aqui seria maior e o valor presente do negócio seria menor. Tá certo? Então quanto mais arriscado é o negócio, menor é o valor do negócio. Certo? Porque a taxa para descontar os fluxos de caixa futuros vai ser uma taxa maior. Muito bem. E aí então vem a ideia do método do valor presente líquido, que é o quê? É descontar o valor presente dos fluxos de caixa na data zero e achar o valor do negócio. Nós vamos achar aqui daqui a pouco no Excel, eu vou mostrar em 1 minuto para vocês. Como que eu acho isso? Eu pego esses 18 milhões aqui e multiplico pelo fator que atualiza esse valor de 18 milhões, me deu 99 milhões. Poxa, 50 anos de 18 milhões só vale 99 milhões? A taxa de descontos de 18% ao ano, porque o negócio pode ser arriscado, sim. Tá? Se eu buscar esses fluxos todos para a data zero, a uma taxa de 18%, esse último valor aqui quase não vai valer nada lá na data zero. Esse aqui quase nada, aqui já vale. Tá? Os primeiros valores têm um valor maior aqui na data zero, mas a soma dá 99 milhões. Olha, 99 milhões não é suficiente em termos de valor de negócio para justificar um investimento de 155 milhões de reais. Tá certo? Então, por esse método, eu diria, é inviável, porque o valor do negócio é menor do que o investimento na data zero necessário. Ok? É inviável por esse método, do valor do negócio, eu diria assim. Mas aí vem a ideia do valor presente líquido. A ideia do valor presente líquido é pegar o valor do negócio, que é o valor da data zero que eu tenho lá, e diminuir dos investimentos. A hora que eu pego aqui, se o VPL for positivo, é porque é viável, ou seja, porque o valor do negócio é maior do que o meu investimento. Se o VPL é negativo, é porque é inviável, porque o meu valor do negócio é menor do que o meu investimento. Tá certo? Aí seria atrativo. Então, no caso nosso do túnel submarino, olha só, nós temos aqui um investimento de 155 milhões, 18 milhões, desculpe. Tá? Aí eu posso usar o Excel, eu vou usar isso daqui a pouco, e posso achar aqui o nosso valor do negócio 99 menos 155, que é o investimento da data zero, menos 56, é negativo e inviável. VPL é negativo. Então, VPL, a gente sabe o que é? É a diferença entre o valor de um negócio e o valor presente dos investimentos que eu preciso. E o valor presente líquido sendo negativo é inviável,
Tá certo? Tá fácil, né? E aí vem o outro método, que é o método da taxa interna de retorno, que é aquela taxa que iguala o meu valor do investimento ao meu retorno na data zero. Então eu vou forçar a barra aqui para que esses fluxos puxados para a data zero tenham o mesmo valor do investimento. Então eu vou deixar como incógnita aqui a minha taxa, que é a taxa de descontos. A taxa que eu descontar o meu fluxo de caixa, que o valor do negócio for igual ao valor do investimento, é a taxa interna de retorno. Tá certo? Então eu vou fazer igualar, vou igualar a zero o meu VPL, vou variando a taxa, meu VPL vai caindo, até que eu chego aqui num valor que é a minha taxa interna de retorno. Para o túnel, tá lá, 18 milhões. Vou lá e coloco no Excel, tá? E vejo qual é a taxa que eu vou igualar aqui para que eu tenha um VPL igual a zero, e vou achar uma taxa de 11,56% ao ano, ou seja, inviável. Poxa, mas aquele azeredo lá, aquele diretor lá da Codesp, ele não disse que em 9 anos já tinha retornado o meu investimento? Tá? Não, ele não sabia engenharia econômica. Mas quem ia investir sabia engenharia econômica, e por isso não apresentou nenhuma proposta. Tá certo? Então ele ficou sem túnel entre Santos e Guarujá. Porque é inviável. Quem investir vai ter uma rentabilidade inferior ao custo do seu capital. E não vai conseguir pagar os seus sócios, e nem vai conseguir pagar os seus credores. Tá? Esse é um problema sério que nós temos ali. É inviável o projeto, também pela taxa interna de retorno. E por que a gente chama taxa interna de retorno? Porque cada fluxo tem sua taxa interna. É a taxa interna de cada fluxo. Então uma empresa pode ter várias taxas internas, vários projetos, e cada projeto tem a sua taxa interna de retorno. E o que é a TMA? A TMA é o WACC, que é o custo médio ponderado de capital da empresa. É o custo da empresa. Então eu vou comparar uma taxa de um fluxo com uma taxa da empresa. É claro que se eu for investir em algum projeto que seja diferente do risco da empresa, eu vou aumentar um pouquinho a taxa de descontos por causa daquele projeto que está diferente dos negócios da empresa, se for mais arriscado. Se for menos arriscado aquele projeto, eu posso até aceitar uma rentabilidade um pouco menor do que o normal para aquela empresa. Muito bem. Estou chegando onde eu quero, tá? Disse que gastaria 10 minutos, acho que gastei mais, é que a gente empolga. Tá? E é interessante, é muito simples tudo que a gente está vendo aqui, né? Mas agora sim, esse caso da termoelétrica a gás, eu estava dando um curso no Mato Grosso do Sul, tá? E lá tinha uma empresa, não sei se ainda chama Enersul, acho que chama Enersul mesmo ainda. E eles estavam com um investimento para ser feito naquela época, que era numa termoelétrica. Esse investimento ele foi feito, foi realizado, tá? Era uma termoelétrica mais ao sul ali, mais ao sul ali do estado de Mato Grosso mesmo, e de 350 megawatts. E eles levantaram na época, entre o pessoal que poderia construir, na época encontraram um investimento em torno de $500 mil por megawatt instalado. A produção de energia seria algo de 2.800.000 megawatts por hora, e aqui já está meio que simplificado esse problema, tá certo? O preço na época, olha que beleza, era tudo em dólar, né? Era $30 por megawatt hora, e o custo de operação e manutenção é $4 por megawatt hora. Quanto é que está o preço de energia elétrica hoje com essa falta d'água? Para uma termoelétrica, mais ou menos, tem que ser mais, chegou a R$800 por megawatt. Mas agora está 200 e poucos reais. O PLD está 300, né? O PLD está 300? Não, foi fixado. Mais de 100 Eles dólares. fixaram, porque estava em R$800 há pouco tempo, tá? Aqui é $30, que seria o equivalente a uns R$120 hoje, aí, R$140 por megawatt hora. E aqui é uma termoelétrica só, né? Tudo bem. Os custos de transporte de energia, eles consideraram $1 milhão por ano, consumo de gás. Na época, o custo do gás, eles medem de outra forma, mas aqui eles transformaram para metro cúbico, que era $600 por metro cúbico, 500 milhões de metros cúbicos por ano de gás que era utilizado. Então, de uma forma simples aqui, sem considerar imposto de renda, sem considerar depreciação, nada, só para a gente poder entender aqui inicialmente, tá? Num horizonte de 20 anos, após os quais a termoelétrica seria vendida,
no valor de 35 milhões, essa TMA, eu gostaria de analisar. Se a TMA é de 15%, qual é o valor do negócio, desse negócio? Qual é a VPL, TIR? O negócio é viável? Tá? E usar planilha eletrônica. Então, rapidamente eu vou usar e já passei aqui para o Benedito Bonato, para ele passar para vocês todo o material que está aqui no curso, tá, dessa aula. Todos os slides, todas as planilhas. Então tá, vou começar primeiro com a planilha aqui, lá do nosso túnel Santos Guarujá. É para mostrar como é que é rápido, como é que é simples a ideia. Tá dando para ver isso aqui? Não, tá muito. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu pôr aqui em negrito tudo. Pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho, para dar para todo mundo para enxergar. Agora dá para ver? Tá lá, 155 milhões, é o túnel, tá? 4,69 milhões de veículos, pedágio 4,50. Facilmente, olha só, igual a menos 155 milhões. É claro que não dá para fazer um túnel da data zero, é um problema simplificado. Daqui a pouco eu vou mostrar um problema real da CEMIG para vocês, tá? Aqui é igual a 4,69 milhões, vou fixar e vou multiplicar pelo pedágio, que é 4,5, vou fixar, vou multiplicar por, abro parênteses, 1 menos a taxa da Codesp, vou fixar, fecha, entra. Dá 17,9 milhões, dois cliquezinhos eu tenho o fluxo montado. Qual é o valor desse negócio? Olha, eu vou achar qual que é o valor presente de todos os fluxos a partir da data 1. Então eu vou clicar aqui, vou lá em FX, vou lá na área financeira e vou achar o valor presente líquido. Onde que está o VPL aqui? Quer ver? O VPL ele está aqui, olha. VPL. Em inglês o pessoal é NPV, tá? Então muitas vezes o pessoal tem aí os notes estão em inglês, que é o nosso Net Present Value, tá? E a nossa taxa a ser utilizada no VPL, que é o valor presente líquido, é a TMA, que é 18%. Cliquei aqui em 18%. E qual é o fluxo? Olha, o fluxo é só pegar os valores do ano 1 em diante, porque ele pega todos os valores de 1 em diante e traz para a data zero. Tá? Só para vocês verem aqui então os valores que nós temos. E deu exatamente aquilo que a gente tinha visto lá na teoria, que é 99 milhões de reais é o valor do negócio. Então já atualizei todos os fluxos de caixa para a data zero. O que é o VPL? É igual a esses 99 milhões mais os 155 milhões negativo que está na data zero. Entra. Menos 55 milhões, é inviável, já sabia. E qual é a taxa interna de retorno, que era complicada de achar antes? No Excel, tá? Na área financeira, eu vou lá procurar a TR lá atrás e vou achar a minha taxa interna de retorno que está aqui, e vou pegar agora sim da data zero em diante, até lá na frente, até os anos 50 anos ganhando 18 milhões, investindo só 99 milhões para ganhar 18 milhões líquido, me dá uma rentabilidade de apenas 11,52%, ok? Então isso nós vimos e é muito fácil. Na verdade os critérios são a parte mais fácil. Agora, veja só que interessante. E se fosse menos arriscado esse negócio? Se a taxa mínima, se o custo de capital fosse menor, se o custo de capital fosse 15%, se essa empresa conseguisse financiamento mais barato para poder investir, se fosse 15% ainda seria inviável. O valor do negócio seria maior, porque o risco é menor. O VPL, menos 35 milhões. A taxa interna de retorno é a mesma, independe da TMA. Aí se por acaso eu conseguisse financiamento público e conseguisse lançar títulos lá fora, alguma coisa assim, a 8% ao ano. Olha, se eu conseguisse custo de capital, financiamento barato, a rentabilidade desse projeto seria interessante para 8%. Tá certo? Então a gente tem feito alguns trabalhos aí de parcerias público-privadas que a gente tem trabalhado com taxas de 8, 9% ao ano, que normalmente